o planejamento para a semana. E eu estou trazendo aqui para você com muito carinho esse planejamento. E veja, se você quiser, é só clicar aí embaixo e você vai ter esse planejamento nas suas mãos, tá? É só imprimir. Vou te deixar aí embaixo o link. Esse planejamento da semana, ele é exclusivo para crianças de 4 e 5 anos, turmas de 4 e 5 anos. E dependendo da turma do primeiro ano, certo? Nós vamos trabalhar o nome da criança, que é a identidade delas. E eu coloquei aqui na rotina dessa primeira parte, a rotina, que é rodinha e atividades. Né? O momento da rodinha e o momento da atividade. E no momento da rotina, você vai observar aqui, ó, tem os códigos alfanuméricos, também das atividades, e você vai observar na frente, mais à frente, outros códigos alfanuméricos relacionados às atividades que a gente vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Como é uma rotina, as atividades, elas vão diversificar de acordo com os dias. Então, por exemplo, na segunda-feira, dia de você levar surpresa para as crianças, além dos cartazes de rotina. Na terça-feira, de repente, você tenha dado alguma atividade anterior, alguma observação, alguma pesquisa para as crianças fazerem em casa. Não é pesquisa, gente, não é pesquisar. Não, às vezes você fez uma entrevista, você deu uma atividade no dia anterior, onde as crianças terão a oportunidade de compartilhar esse retorno na terça-feira. Então, você aproveita a rodinha para isso também. Na quarta-feira, na rodinha de rotina, você não pode deixar de ler um livro. Eu coloquei história, cantiga história, porque você canta. Toda criança aprende cantando e brincando. Então, levar música. Se você tem dificuldade de cantar, de levar música para sua sala de aula, é só deixar aqui nos comentários que eu vou providenciar algumas canções para vocês de educação infantil. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Outra que chegando pela primeira vez, eu gostaria de pedir a você que deixe seu like. Se você gostar, se você não gostar, deixe o dislike. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Faça o seu comentário se você está gostando ou não, o que você quer que eu melhore nessas apresentações do planejamento e dos projetos que eu vou disponibilizar para vocês, ok? Na quinta-feira, eu deixei cartazes, canções que não podemos deixar de ter nas nossas aulas, revisitar combinados, hora da história. A história entra naquele projeto Ler e é Viver, porque a leitura, quando o professor lê, encanta as crianças, e é assim que elas vão aprendendo a gostar de ler, a gostar de histórias. Na sexta-feira também, revisitar combinados, ler história com as crianças. E, de repente, quem sabe, se as crianças querem que você repita as histórias que você leu, então você pode fazer uma encenação, você pode fazer um teatro, você pode fazer uma dramatização, uma marionete. Na sexta-feira, você tira o seu tempo na rodinha para esse tipo de atividade, ok? Aí, logo depois da rodinha, tem a atividade. O que eu coloco de atividade? Porque, de repente, você fez na primeira rodinha, contou uma história e você quer que as crianças façam um desenho da história. Você levou jogos, né? Levou algum jogo como caça-tesouro, né? Vai fazer uma atividade oral ou vai fazer uma atividade com cartazes, vai fazer uma atividade para as crianças desenharem, desenhar a história, primeiro, começo, meio, fim, dependendo da história que você tenha contado, não é? Então, esse momento de atividades, você vai diversificar, cada dia vai ter uma coisa. Como, por exemplo, eu coloquei aqui também na sexta-feira, se você olhar aqui, ó, as crianças poderão colar bolinha de papel crepom, tá? No contorno do nome. Esse papel crepom, você já pensou que legal? Você tira, é uma atividade super bacana que vai trabalhar a coordenação motora fina da criança, é você pegar o papel crepom, cada mesinha ter uma cor e eles vão produzir esses bolinhas de papel e colocar num potinho. E cada potinho com uma cor definida, eles vão ter para a semana inteira bolinha de papel para colar no início do nome ou no final do nome, para fazer outras atividades artísticas com esse material que eles estão produzindo, certo? Hora da merenda.
A hora da merenda é muito polêmico. Eu faço questão de colocar uma interrogação nesse momento. O professor tem direito de merendar, tem direito de ter o seu descanso, não resta a menor dúvida. Mas eu acredito que nos primeiros dias de aula é importante que o professor não se preocupe tanto com esses 15 minutos que ele tem direito para descansar ou para o recreio. Eu, assim, sou totalmente a favor do professor, pelo menos nas 2 primeiras semanas, fazer um esforço, ou então as 2 ou 3 vezes por semana, fazer o esforço de merendar com as crianças, fazer o esforço de trabalhar com as crianças nesse período da merenda e do recreio. Por mais que o professor tenha uma monitora, por mais que a sala, que os alunos estejam acostumados a saírem para o recreio, nós precisamos começar a pensar nas relações interpessoais, principalmente lá no recreio. Quantas crianças sofrem nesse momento? Quantas crianças? A gente não pode deixar, principalmente a educação infantil. A educação infantil, hoje, ela tem um papel preponderante na vida da criança. E é um momento importante para o professor ensinar boas maneiras, ensinar a respeitar, ensinar a criança a conviver, a se relacionar. Então, não tem melhor momento do que isso. É a hora da merenda, a hora de ensinar postura, como sentar, como comer socialmente, como sentar e relacionar com as pessoas numa mesa. Tudo isso é importante. E se você que é professor se recusa ou acha que o seu direito está acima da sua função, que é educar, eu sinto te dizer que a sua forma de pensar nesse aspecto, com toda liberdade, com toda vênia, é um pouco retrógrada, porque nós estamos lidando com crianças que estão entrando na escola mais cedo e dentro de casa elas não aprendem isso. Quanto mais pobre seja essa criança, mais irmãos ela tem dentro de casa. Isso não quer dizer que ela esteja aprendendo aquilo que ela precisa aprender, porque quanto mais pobre, mães saindo para trabalhar fora, mães passam o dia inteiro e dependendo do lugar que ela mora, ela passa 2, 3 horas dentro do trânsito e muito pouco tempo para ensinar e educar os filhos. E nós sabemos que antes a gente já ia para a escola com os conceitos de valores trabalhados. Hoje isso está totalmente entregue para a escola e nós não podemos, de forma alguma, negar às crianças esse momento. E é por isso que tem educação infantil. A criança em casa ela não vai aprender nada disso, mas na escola ela tem. Eu coloquei aqui os códigos alfanuméricos da BNCC que contempla esse momento, não digo da merenda, mas dessas relações que são construídas, principalmente, precisam ser construídas na hora da merenda e na hora do recreio. É um caso que você, na reunião de módulo, vocês podem pensar, refletir sobre isso, levar para a reflexão do grupo essas questões que são importantíssimas, certo? Combinado, fazer combinado do recreio, porque você faz o combinado na sala de aula, faz o combinado para a tarde, mas o combinado do recreio, ele precisa ser fixado, ele precisa ser revisitado, por quê? As crianças esquecem. Gente, não é, porque eu falei hoje, eu falei antes de ontem, eu falei o mês passado, elas vão lembrar. Não, a criança não, ela nem lembra disso depois. Isso vai sendo construído. A nossa função é educar. E educar é processo. Então, isso vai sendo construído no dia a dia, na vida da criança, certo? Depois do recreio, eu coloquei o repouso. É importante, interessante a gente não esquecer. As crianças precisam desse momento. Depende também da escola. Se você concorda comigo, depende da escola, né? Porque tem escola que a criança fica mais parada do que movimentando. E sinônimo de criança é movimento. Então, tem escola que a criança, ela fica tão parada que depois do recreio, no hora do recreio, ela explode. Depois, com 5 minutos, ela é obrigada a ficar mais parada. Não vou dizer acalmar, não, porque por dentro
ela fica a ponto de explodir de vontade de brincar, de correr, porque isso é natural dela. Mas, dependendo da escola, a criança precisa ter esse repouso para repousar a mente, repousar o corpo. E nesse repouso, você leva uma história, uma música suave, ainda que você utilize algum instrumento, algum material, o som, mas leve uma música suave para a criança aprender a se interiorizar, conhecer, a silenciar a sua alma, a silenciar o seu ser para esse momento do repouso. Aí depois vem a atividade. Eu contemplei apenas 2 dígitos alfanuméricos lá da BNCC, e depois você deu uma chegadinha, deu uma olhada lá. Por quê? Porque aqui eu sugiro vários movimentos, várias movimentações com as crianças, além, né, você pode fazer um dia de atividade artística, encenação, complementar a atividade que não foi concluída no momento anterior, certo? E fazer sucata, arte, sucata, que são coisas diferentes, brincar de massinha, que é um momento gostoso, para, assim, no finalzinho da aula, as crianças brincando de massinha, construindo a letra do nome com a massinha. Você pode dar a massinha de forma livre, para ela brincar de forma livre, aleatória? Pode. Não tem problema nenhum. Mas quando você tem uma intenção de construir alguma coisa, ela escolhe a cor, ela não vai misturar a massinha, fazer aquela bagunça, mas saber brincar. Esse é o seu papel de gerente. E o último momento da rotina é o preparar para a saída. Não esquecer da avaliação. Pensar que, aqui, eu coloquei todos os dias uma avaliação, você avaliar com as crianças, o que foi mais legal, o que vocês mais gostaram, não é? O que a gente pode fazer amanhã, o que vocês acham que deve fazer amanhã. Tem escola que manda deverzinho de casa. Eu acho que nem precisa, mas cada um tem a sua forma de trabalhar, então eu não estou aqui para julgar. Porém, quem não manda dever de casa, né? O dever de casa nessa para educação infantil é bom assim fazer uma pesquisa com a mamãe, fazer uma pergunta em casa, perguntar alguma coisa relacionada ao trabalho. Por exemplo, quer uma atividade legal para você que está trabalhando com o nome? Por que eu tenho esse nome? Né? Ou às vezes a criança tem uma boneca, ela escolhe o nome da boneca. Vamos supor que ela tem uma boneca e escolhe o nome da boneca de Lara. Então, trazer a boneca, ou tem um bichinho, ou tem um carrinho que ele quer dar um nome. Por que ele recebeu esse nome? Por que o objeto, um bem precioso que a criança tem, ela costuma nomear? Então, o porquê do nome? Isso é uma atividade que pode ser feita para casa. Você quiser mandar uma folhinha para a criança contar a história, a família escrever, tudo isso você pode fazer. Mas o mais interessante é que seja um momento que você tire para isso. 10, 15, 20 minutos para que você explique a atividade. E trabalhe com a criança antes bem isso, para que ela chegue em casa, ela saiba, né, transmitir, ela saiba falar para a família o que é que você está pedindo. Caso ela não tenha ninguém para ajudá-la, ela consiga, ela mesma pode ir construindo e fazendo as atividades sozinha, do jeito dela, mas ela vai te dar esse retorno de aprendizado, de grande aprendizado, porque quando ela não tem ninguém para ensinar e que ela volta com alguma coisa que ela produziu sozinha, gente, não tem preço para você que é professor isso, tá? E assim, você conclui encerrando. Eu gosto de música. Canta com as crianças o momento dela ir embora. Antes de ir embora, enquanto ela vai juntando os brinquedinhos, o negócio tem aquela música lá. E vem a Mônica e o Cebolinha. Eles vão deixar a nossa sala bem limpinha. Essa é uma das músicas que pode cantar com as crianças, para que toda atividade que você for fazer com a criança, você canta. Se você tem dificuldade de ter canções para executar atividades, é só colocar aqui embaixo, nos comentários, que eu vou ensinar você a cantar várias músicas. Música de chegada, música para tudo, para o recreio, música para ir embora, música para contar história. A gente pode fazer isso, mas eu quero retorno seu. Eu quero que você deixe aí embaixo que quer, né, que você está querendo isso aí, porque eu não vou fazer uma coisa que você não queira. Então, deixa aí nos comentários
se você acha interessante, acha importante, quer aprender canções que ajudem a você a trabalhar com as crianças, valores, por exemplo, né? Nós precisamos trabalhar valores com as crianças. Você quer projeto que fala sobre valores? Podemos fazer, tá bom? Então, nesse vídeo, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Eu quero que você deixe o seu like, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tá?